E aí eu queria, primeiro, que você falasse um pouco sobre como é que você chegou nos cargos de administração e como é que foi isso para você. Então, para mim é um prazer imenso estar aqui hoje, tendo a oportunidade de falar um pouquinho da minha trajetória e da minha experiência como profissional da educação. Eu vou mostrar para vocês um quadro que foi o início de tudo na minha vida como professora. Vê se dá para ver direitinho aí. Esse quadro foi um amigo aqui de Laje que pintou para mim. Foi a primeira escola que eu dei aula na minha vida. Ela fica no pé da serra, na Serra do Brigadeiro, porque eu sou de Miradouro, Minas Gerais, e foi a primeira escola que eu dei aula. E eu comecei a entender de gestão nessa escola, porque o professor da zona rural naquela época, ele era o diretor, ele fazia a comida quando precisava e dava aula para todas as séries, né? Eram turmas muito seriadas. Então, a minha história como professora começou aqui nessa escolinha, né? Eu saía de Miradouro 5 horas da manhã, pegava o ônibus, chegava por volta de 6h40, 7 horas, numa comunidade chamada Monte Alverne, e de lá eu caminhava subindo quase 5 quilômetros até chegar nessa escola. E o retorno, então, assim, para mim, esse início, que foi muito difícil, mas eu comecei a entender um pouquinho de gestão, porque eu também ajudava a fazer a comida, eu cuidava da documentação das crianças, e planejava a minha aula e dava aula para as turmas de primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, na época. Então, a minha história começou ali. E eu tive a oportunidade de estar lá há um ano atrás, postei essa foto e um amigo aqui de Laje, que é pintor, ele viu a foto, pintou e me deu de presente. E a minha escolinha do coração. Aí, a partir daí, eu saí da minha cidade, fui trabalhar em outras cidades, né? Já fui morar na Bahia também, e lá eu tive a experiência como professora durante 3 anos. Retornei da Bahia e vim para Laje do Muriaé, né? Onde estou até hoje. Aqui em Laje, eu comecei a trabalhar com projetos voluntários nas escolas, porque eu tinha, né, largado toda a minha vida profissional lá na Bahia e estava reiniciando, recomeçando a minha vida profissional aqui na região. E logo conseguir um contrato no município, comecei a trabalhar como professora e depois de 5 anos de contrato, eu fiz o concurso, passei no concurso aqui. Eu também sou professora efetiva no município de Itaperuna. E aqui eu comecei a construir a minha vida como profissional, como professora. Depois de algum período de trabalho, foi em 2013, eu fui convidada a assumir a direção de uma grande escola no município, né? Porque até o momento seria um trabalho diferente para mim na educação. Como diretora, né, a questão da gestão de uma escola, eu falo que todo professor deveria ser diretor, para ele entender um pouco de todo esse processo que é uma escola. Então, porque enquanto professora, eu lidava com o aluno, com o pai, né, e algumas vezes com o conselho tutelar, né, porque a gente lidava com essas situações do aluno, das necessidades, dos direitos e dos deveres, né, das crianças. E enquanto diretora, né, aí essa visão de gestão minha, ela já ganhou uma outra amplitude, né? Eu já tinha que lidar com a parte de gestão administrativa, gestão de pessoas, eu tinha que lidar com a parte pedagógica da escola, a secretaria da escola, que eu hoje considero a secretaria da escola, que é onde fica toda a vida escolar do aluno, como o coração da escola. Eu acho que a sala mais importante da parte administrativa é a secretaria da escola.
E é um dos desafios que nós temos hoje em dia. Eu vou estar falando com vocês mais para frente. E depois retornei para uma outra função, para a função de professora. Também trabalhei como coordenação pedagógica, né, ajudando na gestão. E no ano de 2021, eu fui convidada a assumir a Secretaria de Educação aqui de Laje do Muriaé. É um desafio muito grande, porque, né, apesar de ser professora, de carregar uma experiência na educação, né, eu trabalho com educação desde meus 17 anos, que foi quando eu comecei a dar aula aqui nessa escolinha que eu mostrei para vocês, desde 1996. Então, eu já tenho uma experiência, mas nós estamos sempre aprendendo, a gente está sempre precisando, está inovando, mas toda essa experiência, eu acredito que toda essa vivência que eu já passei, todo o trabalho que eu desenvolvi contribuiu também para que eu estivesse, né, para que eu esteja no lugar onde eu estou. Então, quando a gente assume uma secretaria de educação, a gente pensa, né, será que a gente vai dar conta? Eu, particularmente, sentia um pouco de segurança, porque eu já tinha tido uma experiência como diretora. Mas quando a gente chega na Secretaria de Educação, é muito mais amplo do que uma direção de escola. Óbvio que toda a experiência que eu vivi como professora, como gestora de escola, como gestora de projeto, eu também tenho a experiência de ser diretora de sindicato, eu já passei por isso. Eu fui conselheira de conselhos da criança e do adolescente. Hoje eu ainda sou conselheira do Conselho Municipal de Educação, que eu já sou há algum tempo, ainda estou no Conselho Municipal de Educação. Então, isso tudo me ajudou e vem me ajudando muito na gestão, mas exigiu ainda de mim outros olhares, né? Porque eu tenho que olhar a parte pedagógica do município, tenho que olhar a parte administrativa, gestão de pessoas, de projetos, e também tenho que estar atenta ao que eu posso melhorar na educação, né? Enquanto qualidade de serviço e de atendimento, não só, né, aos alunos, mas toda essa comunicação da rede. E nós temos muitos anseios, muitas dificuldades e muitos pontos que eu já até discuti alguma coisa com o Daniel e que a gente precisa melhorar, principalmente na questão tecnológica. Isso são fatores que acho que hoje precisam ser encarados e a gente precisa assumir, né, essas mudanças. Então, como eu falei para vocês, eu acho que a secretaria de todas as instituições hoje, a gente vê como um grande desafio a questão da nossa documentação, nossos documentos, a gente trabalha ainda muito com papel, o que dificulta, o que às vezes demora um pouco mais os processos, né? Por mais que a gente ainda precise do físico, existem alguns processos que podem ser facilitados através das tecnologias. Desde o início do ano, eu tenho sondado uma empresa que pudesse informatizar, né, o nosso sistema de secretaria. Então, a gente sempre vem esbarrando com alguns pontos. Primeiro, o custo é muito alto para você manter o período, mas eu penso que é algo que não tem como a gente fugir a um determinado momento. Nós vamos precisar, porque o mundo está mudando muito. Hoje, né, os professores, após esse período de pandemia, né, nós não temos mais aquele olhar de aulas muito tradicionais. Nós já vemos a possibilidade, né, de acontecer algo como acontece aqui. Então, é muito importante que a gente também tenha esse olhar, né, para a secretaria da escola, que é algo que eu tenho visto das dificuldades que a gente tem enfrentado. A comunicação dentro do próprio sistema e com
outros municípios também, porque, né, nós recebemos alunos de outros municípios, nossos alunos saem daqui para outros municípios, então isso é muito importante. Outro ponto, né, da Secretaria de Educação, ela trabalha com 3 conselhos importantíssimos, que é o Conselho de Alimentação Escolar, que é o CAI, o Conselho de Acompanhamento, né, das Verbas do Fundeb, que é o CACS, e o Conselho Municipal de Educação. Então, toda a minha gestão, ela é fiscalizada e ela é pautada nessa comunhão com esses conselhos, né? Então, tudo que eu faço na gestão dos recursos, né? Passando aqui para vocês que Laje tem gestão plena. A gestão plena, antes, o prefeito que geria, né, que fazia os pagamentos. Hoje, quem faz os pagamentos é a secretária de Educação, ela que assume essa responsabilidade com a gestão plena. Mas, apesar de ter uma gestão plena, a minha tesouraria não está na minha secretaria. E isso acontece em vários municípios. A minha tesouraria fica na Fazenda e na Prefeitura Municipal. Então, isso é uma coisa, apesar da gestão ser plena, a minha tesoureira fica vinculada, né, ao secretário de Fazenda também, junto com outros que também têm gestão plena no município. E são poucos municípios que têm a sua estrutura toda montada dentro do seu próprio prédio. Mas é interessante que, ao longo do tempo, essas coisas se desvinculem e a secretaria tenha essa independência de gestão, totalmente. Apesar da gestão plena, eu, como gestora, ainda me sinto vinculada, né, na prefeitura por conta desse sistema. E uma coisa importante também é que por exemplo, nosso processo de licitação também acontece no setor, dentro da prefeitura, né? O município não tem um setor de compras, mas lá na Secretaria de Educação a gente tem uma pessoa responsável por esse setor de compra. Então, essa parte ainda, eu acho que está em evolução. Ainda existem municípios que não têm gestão plena, né, dos recursos, e eu acho que a tendência é que isso, né, no decorrer dos anos, melhore, e isso tende a melhorar para a educação também. Daniel, se você quiser interromper, fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, porque eu estou falando aqui. Não, então, eu acho que é legal vocês seguindo o seu raciocínio, mas eu queria, curiosidade, que eles entendessem como é seu dia, um dia típico de uma secretária de educação, como é que ele funciona? Então, como eu cheguei no período de pandemia, né, eu imaginava que quando eu fosse chegar na Secretaria de Educação, eu teria que, primeiramente, estar verificando a questão de transporte, né? Como eu não comentei aqui com vocês ainda, eu tenho um coordenador de transporte. Então, eu pensava que eu já teria que chegar cedinho, né? Eu chego na secretaria às 7 horas da manhã, e eu creio que se fosse num período normal de aulas presenciais, né? Eu estaria já verificando a questão dos ônibus, se está tudo bem, né? Se as escolas estão sendo atendidas. Como a gente pegou no finalzinho do ano um pouquinho de aula presencial, então eu vivi isso um pouco, mas como a gente estava assim, 50% de aluno, então a gente não tinha esse ritmo frenético. Eu acredito que isso vai acontecer esse ano. Mas é chegar, conferir o transporte, se está tudo bem, passar no setor de merenda, saber se as escolas, né, estão todas já com os materiais para o preparo da merenda. E todos os dias a gente tem sempre um ofício a ser respondido. Uma solicitação de uma escola, a solicitação de algum equipamento da assistência social, porque a Secretaria de Educação trabalha muito
com o CREAS, né, porque, inclusive, temos projetos em parceria com assistência. Então, conselho tutelar também, a gente tem uma comunicação muito próxima com esse equipamento, com esse órgão, né? E não podia deixar de falar para vocês, né, que na minha rotina de trabalho, eu tenho intensamente um contato com o Ministério Público, né? Também com o Tribunal de Contas, mas o Ministério Público é um contato intenso. Aqui em Laje, por exemplo, nós temos um contato tanto com o Ministério aqui, quanto o Ministério Público de Itaperuna. Eles dividiram as pastas, né? Por exemplo, daqui eu sempre respondo às ações sobre educação infantil, educação especial, direitos, né? E deveres da criança, da família. Já em Itaperuna, que é a promotoria de tutela coletiva, eu já respondo sobre o ensino fundamental, né? Ensino fundamental. E também denúncias, né? Que a gente sempre está respondendo algum tipo de denúncia, algum tipo de investigação. E, por exemplo, eu estava comentando esses dias mesmo que eu tenho respondido processos de 2018, de 2016, de 2019, né? Porque são processos que ainda não entraram em conclusão. Então, assim, a gente tem todo um trabalho de estar investigando, de estar procurando. Por eu estar no cargo nesse momento, eu tenho, né, que procurar respostas para dar, né, ao órgão da justiça, que o Ministério Público, eles sempre, toda semana, a gente tem algo para tratar com eles. E nós tivemos, no ano de 2021, uma proximidade muito intensa com o Ministério Público, porque o de Itaperuna, por exemplo, porque ele acompanhou todo esse processo de preparo, de organização, de retorno das aulas. Então, eu tinha reuniões uma vez por semana. Eu tinha uma vez por semana. Eu tive uma reunião que eu comecei 10 horas da manhã e terminamos às 18 horas. E eu não podia sair da sala, porque foi uma reunião, assim, de aperto. Foram vários promotores nessa reunião, querendo de nós planejamento, querendo de nós plano de sanitário, de prevenção, querendo as fotos das escolas. Então, a gente teve um trabalho muito intenso com o Ministério Público. Eu, quando entrei, quando falava em Ministério Público, chegava até a dar um frio no coração, porque eles cobram mesmo, é o dever deles cobrar. Mas hoje, assim, o ano, né, de intenso trabalho junto com eles, aquele bicho de 7 cabeças, ele já não é mais, né? Então, a gente criou uma acessibilidade muito boa, uma forma de conversar muito boa também, para entender, né, o que eles realmente querem da gente, como que eles enxergam a gente. Então, eu tive essa oportunidade de ter essa proximidade. Para mim foi uma experiência intensa, porque você tem reunião toda semana, e esse período de reunião nós começamos em abril, e foi até novembro. Então, é puxado, né? Você está ali toda semana com o órgão da justiça te cobrando, querendo depoimento, querendo relatório, querendo foto. Mas foi um ano que trouxe também para mim mais segurança para lidar com eles, assim também como o Tribunal de Contas. Então, o que eu teria para falar para vocês sobre o Tribunal de Contas? Me desculpe o uso da palavra, mas tem hora que eu os vejo como ordinários. Por quê? Nós temos, às vezes, porque tudo que a gente faz, a gente fica preocupado esse órgão não julga, ele não julga as nossas ações, mas eles vão lá e falam, está errado. Então, a gente precisa ter uma cautela muito grande, não só com o uso dos recursos da educação, né?
como você vai aplicar, se você tem previsão orçamentária para aplicar aquele recurso. Ano passado, por exemplo, eu trabalhei com uma previsão orçamentária do governo anterior. Então, eu tive muitas dificuldades, não tinham previsões das necessidades que eu tinha. Então, tudo que eu fazia, eu tinha um receio muito grande. E quando eu fazia consulta ao Tribunal de Contas, eles não me davam uma resposta que me desse segurança. Então, eles, né, explicavam, falavam da lei, explicavam, e finalmente ele não acontecia. Você pode agir, pode ser que a gente entenda que você não agiu com má fé. Mas se eu não agir com má fé, e eles entenderem que eu agi com má fé. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muita cautela com relação a isso, porque já tive casos de colegas que agiram de uma forma, né, achando que estava tudo ok, e no final o Tribunal de Contas foi lá e bateu neles. Ela tinha feito uma consulta, eles não deram uma resposta, como sempre foi assim, né? Um exemplo aqui em Laje, em 2020, em janeiro de 2020, nós tivemos o reajuste do piso nacional do professor, que é uma coisa que está polêmica aí hoje, né, nesse atual momento ainda, que não foi definido. E nesse ano, o gestor não deu reajuste em janeiro. Quando chegamos lá em março, né, início de abril, que teve o decreto da pandemia, ele ainda não tinha dado e não deu reajuste, e aí veio o decreto proibindo a aplicação de reajustes e entre outras vantagens. Aí nós ficamos sem o reajuste, né? O último que teve, que foi 2020. Eu tive em várias reuniões de secretários em que o Tribunal de Contas participou. Então, eu chegava para ele, nas reuniões, tinha oportunidade de perguntar, né? Podemos dar o reajuste, porque era o meu caso e era caso de algum outro município. Então, ele explicava, ele falava, assim, olha, se você quiser dar, você pode dar. Mas se o tribunal entender que você infringiu a lei, ele vai punir, mas ele pode ser que ele não entenda que você está infringindo a lei, que está tudo bem. Então, ou seja, o que a secretária vai fazer? Vai aplicar, vai junto com o prefeito dar o reajuste ou não? Qual o risco que a gente vai correr, né? E a improbidade administrativa está aí, a gente não quer correr esse risco. Então, é um órgão muito complexo. No estado do Rio, ele demora muito a responder às nossas dúvidas, os nossos anseios, e então a gente fica um pouco amarrado em certas situações, né? De querer acertar. Você tocou num assunto, Leila, que é muito legal os meninos saberem disso o quanto antes, pelo seguinte, galera, quando isso que a Leila está trazendo materializado, reparem o que ela está dizendo. Um reajuste anterior não foi aplicado, e aí você tem um decreto posterior que suspende qualquer reajuste, que proíbe. Só que qual que é o problema? Se vocês não sabem, o Brasil tem a quantidade de cursos de direito que o resto do mundo inteiro somado. Direito no Brasil é o negócio mais mal feito que eu já vi. Por quê? Eles justificam a criação do curso de direito para pré-requisito de concurso público. Só que não faz sentido você estudar direito trabalhista para trabalhar na área civil. Então, você deveria ter um curso superior para concurso público. Seria muito mais inteligente, muito mais interessante. Como você tem essa quantidade excessiva de curso de direito e existem órgãos que são controladores, mas que não são punidores, por exemplo, o que o Tribunal de Contas faz? Ele acompanha e ele pode denunciar ou não, mas não é ele quem julga. E aí,
A hora que você faz uma consulta para ele, ele diz, olha, eu entendo que. Tá, mas você entender não me dá respaldo. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um livro aqui que foi feito como resultado de um evento. Esse livro é um anais de evento ou é um livro? A única coisa que diferencia é o código do registro na Biblioteca Nacional. Eu fiz uma consulta oficial à Biblioteca Nacional e a bibliotecária me disse que, como o título está escrito anais, ele é anais, ele não é livro. Só que isso não me garante nada. A única coisa que me garante que eu sou uma pessoa física é meu CPF, não é meu nome. Entendem? Uma pessoa, um CNPJ define uma pessoa jurídica, não é o nome da empresa. Ah, não, mas esse nome é de pessoa física. Não importa. Então, assim, o grande problema que a gente tem, e aí eu vou dizer isso Brasil inteiro, é que a gente tem muito órgão consultivo que a gente tem problemas com seguir a recomendação. Na universidade isso acontece o tempo inteiro. Você manda e-mail, aí a resposta é, eu acho que você pode fazer, não tem muito problema. Tá, mas poder fazer, eu sei que eu posso. Agora, eu devo fazer, vale a pena fazer, que risco eu corro? E no caso específico do que a Leila está comentando de verba, como a verba, como é gestão plena, a verba chega um montante para a secretária, no CPF dela, tá? Não é no órgão. Chega no CPF dela, assim como chega no CPF do diretor ou da diretora do instituto, e o CPF tem obrigação de prestar conta disso. Então, vamos supor que ela compre com um valor acima do valor de mercado. Daqui 10 anos isso é descoberto, é o CPF dela que está para responder. Agora, os processos que chegam das instituições que ela responde, das escolas que ela responde, ela agora, no exercício da função, ela tem a obrigação de responder. Então, por exemplo, ela acabou de chegar. Vocês conhecem política no Brasil. O político sai e ele deixa o quê de rastro? Nada. Então, Leila, eu sempre sou contra a contratação de qualquer empresa prestadora de serviço de sistema por causa disso. Porque a hora que troca o gestor, ele não vai renovar o contrato. Como ele não vai renovar o contrato, você perde os dados que a empresa vai retirar. Então, eu gosto sempre de software livre, software gratuito, software popular, equipamento. Por exemplo, a digitalização do acervo, a minha sugestão é comprar um scanner para a cidade, fazer esse scanner circular pelas escolas, de modo que, mês a mês, as escolas digitalizem a documentação dos alunos. Porque, vejam, olha um problema que a Leila está trazendo. Ela tem que responder processo 2016. A gente está falando de uma cidade que tem enchente. Tem um problema sério de aposentadoria. Como é que você pega documento de aposentadoria? Como é que você faz contagem de tempo? Como é que a família do aluno vai lá e pega o histórico do aluno para transferir ele de escola? Como é que prova que o aluno estudou para ele fazer um concurso público? Percebem? Então, assim, existe todo um problema de órgãos que precisam conversar, existe todo um problema de gestão de documentação e existe todo um problema de instabilidade. Por mais que a Leila seja aberta para vir aqui conversar com a gente formar pessoas melhor, ninguém garante que a hora que tiver nova eleição municipal, o prefeito ganhando ou perdendo, ela se mantém. Porque ele é um cargo indicado. Então, assim, a instabilidade de dia após dia é uma instabilidade complexa. Quando é gestão plena, inclusive essa é uma dúvida, Leila, o fato de ser gestão plena, o estado de emergência, ele interfere ou ele não pode interferir? Como a gente está numa região aqui que tem alto índice de alagamento, de enchente,
existe um artifício político que, se for muito bem utilizado, ele é muito bom, que é declarar estado de emergência. Qual que é a vantagem do declarar estado de emergência? O Estado brasileiro, ele funciona da seguinte forma: o município, tá? Ele tem um percentual exato de verba que vai ser usado para cada pasta. Então, a Secretaria de Educação tem X%, Secretaria de Saúde tem X%, Secretaria de Meio Ambiente tem X%. Isso é tudo assim. São raros os casos onde você tem algum tipo de manobra para fazer com esse dinheiro. A gente chama de rúbrica. Quando você decreta estado de emergência, esses percentuais deixam de existir. E aí você pode usar dinheiro da educação para a saúde, da saúde para meio ambiente, a coisa fica livre. A vantagem que eu vejo na gestão plena é que você consegue proteger determinados setores. É assim que funciona? Sim. Por exemplo, na educação. A lei que criou o Fundo Municipal de Educação, por exemplo, quando eu estava como conselheira lá em 2019, porque o fundo aqui em Laje criou em 2018, né? E nós detectamos na lei que criou o fundo, que é uma lei municipal, que ela dava abertura para utilizar o dinheiro da educação em atividades que não eram da educação, que poderiam ser, né, direcionados para outros fins. E aí nós detectamos várias falhas nessa legislação e encaminhamos, coincidentemente, o GAEDUC, que é um grupo especial do Ministério Público que cuida da educação, por coincidência, também encaminhou para o Conselho e para a Secretaria de Educação na época as falhas e as brechas da lei. Então, assim, desde lá, nós vínhamos pedindo que fosse feita essa alteração. E ela não foi feita, mas eu fiz essa alteração ano passado. Fiz todas as correções, deixando tudo amarradinho. Então, mesmo que tenha um decreto de emergência, o dinheiro da educação, ele não pode ser direcionado para outros fins que não sejam aqueles determinados na lei. Então, pela educação, não sei porque aqui é gestão plena, saúde e assistência social. Mas na educação eu sei que isso não é permitido. Nós não temos essa abertura. Excelente, excelente. Porque, inclusive, pessoal, eu tive, por ocasião do Tec Encontro, que foi o nosso evento do ano passado, eu tive na Defesa Civil aqui do município. E aí a Defesa Civil, como sempre, reclamando, não tem verba, não dá para fazer, não sei o quê. Eu falei, cara, jogue com o prefeito. A legislação prevê estado de emergência. Só que caminhão-pipa você já tem? Tenho. Só que você pode decretar estado de emergência e utilizar o estado de emergência para, por exemplo, direcionar o caminhão-pipa para reabastecer água num bairro que está sofrendo com falta d'água. Você pode usar o maquinário para desobstruir uma área que vai virar um dique de recuo do rio. Só que isso você tem que estar prevendo com antecedência. E aí vocês vão entender o seguinte: qual é a parte mais importante do gestor público em relação à lei? É ele aprender a interpretar a lei a favor do bem público. Porque a lei não está ali para atrapalhar. A lei está ali para regular. Agora, como vai utilizar essa lei é que é um problema. Por exemplo, como é que vocês acham que a Leila consegue responder um problema de 2016? Essa é uma demanda que ela tem, cai no colo dela. E aí, Leila, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da enchente. Porque o Fabiano estava me contando sobre, há um tempo atrás, quando tinha alguma perda, quando tinha algum problema de documentação, dava para justificar o caso da enchente, e agora não dá mais. Como é que é isso? Então, uma das coisas que eu estava até me esquecendo de falar para vocês é a questão desses arquivos, né?
Realmente, há uns anos atrás, como as escolas, a Secretaria de Educação ficavam em local onde a enchente atingia, então muitos documentos foram perdidos. E aí não tem como você, né, buscar fontes para poder dar alguma resposta baseada em algum documento que já se perdeu. Às vezes o documento nem se perdeu, mas usam-se essa desculpa sim até hoje. Hoje, graças a Deus, toda a documentação da educação está numa área segura, porém ela ainda precisa ser organizada. E uma outra questão é o RH. Todo o recurso humano, toda a documentação de servidor do município fica na Secretaria de Administração, o que realmente traz para os gestores, para os secretários, grandes problemas, né? Por exemplo, é um projeto meu, enquanto secretária, de criar o próprio RH da educação. Né? O dia que a professora Maria vai aposentar, lá no RH, ela precisa ter por onde ela passou, pelas escolas que ela trabalhou, né? Os anos que ela permaneceu, as licenças, está tudo organizado. Então, hoje, no AGE, a gente tem essa dificuldade de fornecer, às vezes, um documento para alguma pessoa aposentar, porque eu não tenho fisicamente algo que me fale. Ela chega lá, eu dei aula de tal ano a tal ano numa escola, de tal ano e tal ano na outra escola, e nós não temos um banco de dados, assim, que eu tenha como assinar uma declaração. Então, o que eu tenho que buscar? Nos arquivos das escolas, diários, relatórios, que comprovem isso. O que isso demanda muito tempo. Às vezes a gente não consegue exatamente aquilo. Né? Às vezes a pessoa que era o secretário da época nem lembra mais. Então, enfim, é algo que é crítico, né? Isso preocupa muito, porque eu tive em 2021 vários casos de pessoas, de professores querendo aposentar, me pedindo esse tipo de declaração, né? Então, assim, o RH, ele é importantíssimo e a gente precisa, é um projeto que eu tenho, assim, de colocar mesmo para acontecer, está criando esse RH da educação, para que fique, né, como herança aí para os próximos e que a gente não tenha esse transtorno todo mais. É algo, assim, fundamental, penso. Então, pessoal, isso que a Leila está comentando, isso é muito claro, tanto na Secretaria de Educação, quanto nas próprias escolas. Então, assim, eu fico pensando algumas alternativas, eu queria, inclusive, que a gente tirasse aqui da disciplina algumas alternativas, porque à medida que o ano vai passando nas escolas, você tem lá a pasta do aluno com os documentos dele. O que é feito normalmente? Essa pasta do aluno vai para uma caixa de papelão ou de plástico, e essa caixa eventualmente vai para um armário. No entanto, problemas básicos já não são solucionados. Por exemplo, para você lidar com papel, a biblioteca do Instituto, aqui em Pádua, por exemplo, ele tem uma bibliotecária que tem um espaçamento entre os livros, que tem uma manutenção, que tem uma limpeza adequada desse material. Qualquer nível de identificação de traça ou de qualquer outra praga, aquele material é imediatamente retirado. Só que a gente está falando de um livro de disciplina, que tem outro para comprar. Quando você pega o histórico de um aluno ou a ficha de um professor, você não tem para comprar. Ou você identifica aquilo ali o quanto antes e digitaliza, para você ter um mínimo de risco de qualquer tipo de falsificação, ou então depois você vai responder, por exemplo, pela veracidade da informação. Se um funcionário transcreve aquilo para uma outra ficha,
Você pode questionar depois no Ministério Público, no TCU, num desses órgãos, se aquele documento é de fato original. Porque não é, foi transcrito. E aí, olhando para todo esse cenário, a situação da Secretaria de Educação, e aí não é só o caso da Leila, mas é o caso de todos lá de Laje, como é que você dá aposentadoria para alguém? Você atestando a aposentadoria. Você está chancelado em quê? Você vai responder por essa verba para o resto da vida daquele professor com base em quê? E isso implica em problemas pessoais, que a pessoa vai achar que é má vontade. Isso implica em processo. Isso implica, em última instância, que não é, na verdade, nada de novidade, em pessoas que não se aposentam por falta de documento. Então, olha só, o nível de dificuldade da educação. Você, além de receber pouco, a gente está falando de uma secretária por uma escola inteira, para manter esses documentos todos e para ajudar a direção. Você ainda pega esse professor depois de aposentar e não aposenta. Porque não tem um documento que comprove a aposentadoria dele. Então, a solução que eu vejo, Leila, de curto prazo, e eu acho que é muito fácil de torná-la efetiva, é uma impressora que é uma máquina de Xerox e é uma copiadora boa, custa em torno de uns 5 mil reais. Não vale a pena ter ela na escola, porque o uso dela vai ser muito baixo. Então, eu faria ela itinerante. E aí, mês a mês, ou numa primeira rodada de 2 meses, ela vai para a escola, mas a gente tem que propor uma organização de arquivos, tal como, por exemplo, por ano, por série, professor e aluno. E aí, dentro da pasta de professor, ficam os documentos PDF escaneados do professor, dentro da pasta de aluno ficam os documentos PDF escaneados dos alunos. Por quê? Porque um problema que esse pessoal tem, galera, e que eu consegui ver numa escola aqui de Pádua, é o seguinte: a hora que você chega para recuperar um documento, o documento existe, ele está lá. Mas como é que você acha? A hora que eu tiro uma folha para tirar uma cópia, qual que é a chance dessa folha voltar rapidamente para o mesmo lugar? Ela não só não volta rapidamente, como dificilmente ela volta para o mesmo lugar, como a chance dela voltar para uma pasta do lado é gigantesca. E quando que você vai descobrir? Nunca. Nunca. E aí, assim, ou a gente precisa pensar num sistema de software livre, identificar um sistema de software livre, software aberto, que essas informações possam ser todas cadastradas, que é o ideal, porque aí você pode fazer busca, você pode emitir relatórios, você pode fazer um monte de coisa. Ou o paliativo em função de cargo indicado e troca de função, que eu vejo, é escanear os documentos e ter isso em PDF. E aí, claro, você tendo isso em PDF com uma indexação, um arquivo Excel, por exemplo, com um indexador, onde você coloca qual é a pasta, qual é o aluno, qual é o professor, que informação está faltando, facilita muito a busca. Se vocês não acharem a digitalização um caminho, pelo menos a numeração dos armários e a numeração das pastas. Porque, por exemplo, se você pegar na biblioteca, por que você tem um número no livro? O número no livro é o número da estante, número do corredor, número da estante, número da prateleira, número do exemplar. Quando a gente pega um código de barra, ele é um código de barra porque ele determina essas coisas todas. Se você decodifica ele, tem valor, tem vencimento, tem órgão emissor, tem banco, tem tudo ali. E aí a gente precisa pensar num código desse. Então, vejam, essa é uma demanda específica, uma demanda clara, uma demanda urgente, que precisa na escola de bairro, que precisa na Secretaria de Educação, e eu gosto muito da parceria que a gente tem com a Leila, porque, como Laje é uma cidade menor
e a gente tem um ótimo relacionamento, facilita muito esse processo. E o salto de uma cidade menor para uma maior é só uma vontade política. Porque depois você fez numa escola e você fez na secretaria, multiplicar isso para 50 escolas é muito simples. Você bota mais um código, mais um número no código de barra. Entendem? Então, assim, é só a gente começar a reunir informações e perceber. Olhem a doideira. Ela tem responsabilidade sobre o dinheiro, mas quem libera o dinheiro não fica com ela. E ela não tem uma ficha de funcionários para poder saber. Então, por exemplo, final do ano passado, eu fui lá em Laje para falar sobre parcerias e as atividades que a gente vai fazer esse ano de 2022. E, claro que eu comentei sobre o mestrado aqui. E aí uma das professoras que estava lá disse, não, Daniel, mas aqui em Laje a gente não ganha gratificação por ser mestre. E aí a primeira coisa que eu fiz foi procurar a Leila. Falar, Leila, o que precisa? O que falta? Um projeto de lei para ter isso. Ok, mas não adianta nada um projeto de lei se a gente não tiver onde guardar esses documentos e comprovar isso quando o Ministério Público questionar. Entendem? Então, assim, qual que é o ideal da parceria? É trazer como trabalho da disciplina, trazer como pesquisa de projeto de mestrado, trazer como TCC temas que são adequados à realidade para a gente ir aos poucos melhorando a qualidade da educação. Porque aí a gente consegue. Poxa, meu TCC vai ser, por exemplo, numerar o armário e as pastas. Beleza. Você vai ter um baita estudo para fazer para chegar a uma solução dessa. Ah, meu TCC vai ser digitalizar os documentos. Meu TCC vai ser propor uma estrutura para o RH. Entendem? Qual é a ideia? Que é entender o cenário todo, propor algum projeto que seja do nosso curso, mas aplicado à realidade e alguma dificuldade do município. De algum município. Ok? Leila, eu acho que você comentou sobre as coisas todas que eu tinha anotado aqui, que a gente tinha anotado antecipadamente. Uma pergunta, como conciliar Secretaria de Educação com vida? Essa pergunta aí E eu não falei aqui para vocês, né? Eu sou tutora também de estágio no CEDERJ, né? Pela UENF. E eu estou, assim, amando poder contribuir diferente, porque eu sou professora concursada do 1º ao 5º ano. Né? Então, toda a minha vida foi essa alfabetização, né? E eu sou encantada com isso, gosto muito. Mas a gestão também sempre me cativou e eu não tenho sofrimento na função de secretária, porque às vezes a gente assume uma função, você fica sofrendo por ter que exercer aquilo ali. Eu não tenho esse sofrimento, eu gosto muito da gestão. Conseguir essas aulas no CEDERJ, que era uma coisa que eu vinha tentando há anos, e justamente o ano que eu entrei para a secretaria, me ofereceram a oportunidade. Falei assim, eu não vou deixar, porque isso aqui é passageiro, e não é nem pela questão financeira, é pela oportunidade mesmo de contribuir com a minha experiência. Então, não é fácil, mas os filhos já estão grandes, independentes, então, para mim, tá dando para ir. E no CEDERJ é pedagogia, né, que você trabalha? Pedagogia, Então, poxa, ajuda pra caramba na formação, né? Sim. Porque aí você tem experiência durante o processo de formação, isso é genial. É muito bom. O mediador, que é aquele profissional que atua com um aluno que tem alguma necessidade especial, é isso? Então, eu enxergo que o mediador, ele deva ter
alguma formação pedagógica, de uma certa forma, para poder auxiliar o aluno no processo de aprendizagem. Porque o mediador não está somente ali com o aluno para ajudá-lo quando ele tem uma necessidade, por exemplo, para ter um auxílio para ir ao banheiro, né? Porque às vezes ele é um cadeirante, ou porque o mediador ele precisa ter uma formação mínima. E é uma das coisas que eu fiquei bem frustrada aqui no município, que teve um concurso em 2019 e que exigia do mediador apenas o ensino médio. Não exigiu nenhuma formação, nenhum curso. Então, hoje, por exemplo, um mediador, ele tendo qualquer curso, em qualquer área, ou só a formação geral mesmo no ensino médio, ele, aqui em Laje, ele fez o concurso, ele pode ser mediador. O papel do mediador, para mim, ele é importantíssimo, né? O mediador, ele não é o professor do aluno, mas ele que vai facilitar, dentro da dificuldade específica, né, daquele aluno que ele vai ser o mediador, ele precisa desenvolver esse aluno ali na especificidade dele. Então, eu acho assim, que foi uma falha muito grande da administração na época, mas como que a gente aqui vai resolver, digamos assim, essa situação, né? A partir do momento que esse mediador assume, ele precisa se capacitar, precisa fazer cursos, ele precisa entender. Se ele pega um aluno que tem autismo ou que tem TDAH, ele é técnico em contabilidade, por exemplo, ele vai ter que arrumar uma forma de se capacitar para poder atender a necessidade daquele aluno. E é importante, sim, né? Mas no caso, assim, nem todas as doenças têm necessidade de um mediador, né? Hoje mesmo, o aluno que tem o TDAH já não tem uma necessidade exclusiva de um mediador, mas existem N outras necessidades que realmente têm sido muito exigido, inclusive pela própria justiça, que muitos pais entram na justiça solicitando, né? O mediador. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na sua pergunta aqui. Ah, sim, as provas do INEP. Sim. Então, ano passado, nós tivemos a Prova Brasil, né? Então, o município aqui de Laje, inclusive, nós tivemos a oportunidade de fazer uma imersão no município de Miracema. O município de Miracema, ele teve um excelente desempenho nas provinhas, né? E nós queríamos entender qual o processo, como que esse município trabalhou para que o aluno tivesse sucesso nessas avaliações. Eu sempre tive um pouco de receio quanto a essas avaliações, porque existem algumas manobras que não são justas para conseguir bons resultados. Então, eu penso que eu junto com a equipe, a gente conversando, eu entendi que a gente precisava encontrar algum equilíbrio dentro dessas propostas de treinar o aluno para fazer essa prova, né? E esse aluno realmente absorver essa aprendizagem. Então, isso é uma coisa que me incomoda, é tipo assim, aquela pedra no meu pé. A gente está treinando, ou esse aluno está realmente absorvendo, porque o índice, né, essa nota, ela é um conjunto. O aluno precisa se sair bem na prova, a escola não pode reter o aluno. Então, isso junta-se muitos questionamentos. Quando eu vejo que o município, que todos os alunos passaram de ano, isso é um sucesso, porque aluno que fica retido, eu acho que isso é negativo, né? Houve fracassos de vários personagens, digamos assim, desse processo, houve fracasso.
Mas me assusta também um pouco quando a gente percebe que o aluno vai passando e, às vezes, aquilo que ele realmente deveria aprender foi ficando, foi ficando. Esse ficar me preocupa muito. Então, assim, nós viemos da imersão preocupados em ter uma boa nota? Sim, queremos ter uma excelente nota. Isso também porque isso favorece muito a educação, coloca um destaque para o município, isso ajuda muito. Isso quer dizer também que os nossos alunos foram bem na prova. Mas eu me preocupo muito com esse processo. Eu não gosto quando tomam o ritmo de treinamento. Isso me incomoda. Treinar, tá? Mas o aluno tem que absorver, né? Não pode só ser aquela coisa, né, muito formatada ali para esse treino, sendo que ele não está absorvendo algo para a vida dele também. Então, eu olho essa avaliação ainda um pouco com receio, mas nós trabalhamos muito ano passado, nós criamos um sistema de avaliação através de uma resolução, ela se chama ADAP, né, que é a avaliação, desenvolvimento da aprendizagem, mas nós estamos tendo um olhar para a ADAP como um olhar diagnóstico, né, detectar quais as dificuldades, o que o aluno não conseguiu desenvolver, né, dentro, é uma interpretação de texto, é alguma coisa. Então, nós estamos olhando a avaliação nesse ponto, porque nós queremos fortalecer aquilo que não foi aprendido, aquilo que não foi compreendido. E se isso nos garantir sucesso de aprovação, sucesso de boas notas, né, então a gente vai estar no caminho certo. Então, a gente está pensando dessa maneira. Ah, excelente, excelente. Eu concordo plenamente com esse jeito de ver, porque só formar para Enem já é exatamente o que a gente pega nos primeiros períodos de faculdade. O aluno está esperando você indicar livro, você indicar data, você indicar como é que ele escreve o nome dele, porque senão ele não consegue estudar. E aí eu, pelo menos, sofro muito disso, porque a aula minha é sempre muito aberta, muito livre, muito conversada, muito negociada, e o aluno está treinado para uma resposta de gabarito. Então, a primeira coisa que eles perguntam: professor, cadê o template para fazer? Cadê o formato? Cadê o gabarito? Não tem. O gabarito é para a cabeça. Então, tem umas coisas que são problemáticas. Só para a gente terminar, Leila, eu queria te pedir para explicar duas coisas. Primeiro, como se faz atividades obrigatórias do tipo festa de final de ano, festa da criança, atividades que precisam ser feitas, mas com um recurso bastante limitado. E segundo, te perguntar sobre planejamento 2022 em relação à Covid, que está essa maluquice, né? Porque teve festa de final de ano, os números alarmaram para caramba, se bobear vai cancelar retorno presencial de novo, e aí depois tem carnaval, que 20 dias depois provavelmente vai dar outro boom. Eu queria saber, como gestora, como é que você vê essas coisas? Então, assim, eu tenho assim como foco de preocupação fazer com que as crianças sejam, né, os alunos do município, sejam realmente atendidos, com boa aula, com bom planejamento, com ambiente adequado para que eles possam aprender, com uma merenda bem preparada, e que a gente possa desenvolver projetos que façam com que esses alunos possam ter uma visão, né, perspectivas para a vida deles, que eles sejam sonhadores, né? Então, que sejam criativos, que eles possam desenvolver as habilidades deles com liberdade. Então, assim, eu tenho isso comigo. A questão das festas, elas são muito tradicionais, né? As escolas, elas parece que se enchem de alegria no momento em que que ela oferece uma dedicação a um evento, seja, por exemplo, a culminância de um projeto. Eu já fui diretora e eu sou muito
muito apaixonada por projetos. Então, todos os projetos que eu realizei, eles foram muito intensos, né? O que é importante é que ele seja intenso durante, né? E não só no fim. Então, esses momentos que você comemora, esses festejos de comemoração, eles são importantes também. Não que eles sejam obrigatórios a acontecer, mas eles são importantes porque eles alegram o coração. É um momento de descontração, é um momento de mostrar aquilo que conseguiu realizar, é um momento de homenagear, né? Então, assim, já vem algo de uma tradição, né, de festa, principalmente no final do ano, os pais têm uma necessidade de registrar o momento dos filhos, né? E nós fizemos ano passado de uma forma assim muito sucinta, mas isso aconteceu, a criança teve a oportunidade de ir à escola, colocar, né, a roupinha da conclusão e registrar com uma foto com a família aquele momento. Então a gente conseguiu desenvolver isso aqui de uma certa forma. É isso mesmo, Daniel, que você queria saber? Então, na verdade é para aproveitar a oportunidade de comentar com eles o seguinte. Eu fui convidado para ir numa das escolas, e aí depois a gente acabou percorrendo outras escolas, e a atividade que o Carlinhos organizou, ela ficou muito mais parecendo um almoço de domingo do que aquelas semanas de planejamento maçantes, terríveis. Pra vocês terem uma ideia, por causa de pandemia, acabou sendo numa quadra, com as mesas parecendo famílias, então os professores podiam escolher as pessoas com mais afinidade para estar próximo. Eu perguntei o Carlinhos se a gente podia colocar música, e a gente colocou música. Teve o almoço, teve uma programação de capacitação, de planejamento, de oportunidade, teve uma parte de programação burocrática chata, mas foi um clima de muito mais livre, sabe? Eu achei muito legal aquele clima, porque em 2020, eu e o Zé Sérgio, a gente passou por um monte de semanas de planejamento. Foram 5 ou 6. E as semanas de planejamento eram sempre coisas muito turronas, sabe? Muito daquelas antigas de planejamento tem que ser isso, planejamento tem que ser aquilo, a gente vai fazer isso, o calendário é aquele, sabe? Então, e algo que eu achei legal demais foi, por exemplo, aquela escola que está improvisada, no segundo andar, por mais que tivesse um monte de limitação, o pessoal da educação é muito criativo. Então, poxa, eles conseguiram decorar o lugar, conseguiram deixar um painel para foto, organizaram de um jeito que, poxa, para vocês entenderem, o fogão estava no meio do corredor. Entendeu? Tinha uma porta fechada, que era a porta onde a diretora descia correndo para buscar coisa lá embaixo. Então, assim, estava todo improvisado, mas não deixava de ter as marcas de distanciamento, o material de distanciamento, não deixava de ter um ambiente bem harmonioso, assim, bem tranquilo para o pessoal comer. Tinha lá uma lembrancinha de uma florzinha. Então, assim, a coisa feita com muito cuidado, sabe? Com muito carinho. E eu achei isso muito, muito interessante, porque às vezes você, com dinheiro, faz uma coisa muito cara e muito turrona, e sem dinheiro, com criatividade, com liberdade, as coisas ficam muito mais legais, né? Então, eu queria comentar sobre isso com o pessoal aqui da turma. A outra coisa é em relação a esse Covid 2022. E aí? Então, nós concluímos o ano passado, né, como os casos praticamente zerados, e fizemos nosso calendário 2022, nosso planejamento foi um retorno de 100%, e até agora ainda é o retorno de 100%, né? Então, nós temos, assim, esse desafio aí. Nós estamos bastante assustados. Hoje em Laje, ontem, o último boletim que saiu, tinham 111 casos ativos e 28 suspeitos.
Assim, só que o que me tranquiliza? Não tem nenhum caso grave e não tem nenhuma internação. Eu conversei muito ontem com o pessoal lá da equipe, a gente teve um momento lá para conversar um pouco sobre isso, que não está definido, mas assim, o nosso plano a gente permanece. A doença, o que está acontecendo? A gente, pelas reportagens que a gente tem lido, que a gente, né, tem trocado informação junto a grupos de secretários, está sendo essa cepa, vamos dizer assim, que a gente está chegando à conclusão, ela não é tão agressiva quanto as outras foram para nós. Seja pela vacinação da população, ou seja pelo próprio efeito que ela está causando no organismo, né? E que não está levando as pessoas a adquirir a forma grave da doença. Pode ser que até aconteça, mas não. Então, isso tranquiliza um pouco a gente. Nesse primeiro momento, eu assim, estou começando a ficar um pouco apreensiva, eu não estava. Eu estava pensando da seguinte forma, vamos todo mundo usar, né, a máscara, vamos usar o álcool em gel, vamos evitar, né, vamos manter um pouco esse distanciamento, mas vamos voltar, a gente precisa voltar, os alunos precisam estar na escola, a gente precisa trabalhar, chega. Agora, se esse quadro mudar de uma forma muito drástica, né, a gente vai ter que repensar. Eu hoje já cheguei conversando até com o Fabiano, vou conversar com mais pessoas, né, com o pessoal do Comitê da Saúde, pensei em não retornar com as crianças de berçário maternal nesse início, vou dar uma segurada e vamos ver como que vai seguir, mas isso já é um pensamento, isso está ainda em processo de concretizar mesmo, pedindo muita luz, né, sabedoria, porque é uma decisão muito importante, mas eu estou com uma esperança de que esse vai passar, a gente vai ter um pico, mas eu acho que esse pico vai ser para a gente se fortalecer, para se imunizar e a gente seguir a nossa vida normal. Eu estou querendo ter essa esperança, Daniel. Então, todo mundo, né? A gente tá cansado de afastamento, de isolamento e de problema, mas na minha outra turma de aula teve uma festa de aniversário de um dos alunos, 7 pessoas já estão confirmadas com Covid e algumas estão com suspeita. Então, o nosso caso aqui ele é bem diferente, porque as aulas da universidade, o semestre termina dia 12 de fevereiro, eu acho, e volta dia 28 de março. Uhum. Então, a chance de voltar presencial no final de março é bastante alta. Uhum. Mas, de fato, é isso que você comentou, né? É uma insegurança e uma instabilidade. E também tem o caso das pessoas que, por um lado, tem o caso das pessoas que não vão seguir distanciamento e coisas do gênero. Por outro lado, tem o caso da não adesão, né? Por mais que você autorize 100%, vai ter um monte de família com medo, um monte de família que não vai mandar aluno e coisas do gênero. Como profissional da educação, tem algo importante que é você tenta ao máximo oferecer, porque tem família que precisa colocar a criança na escola. Né? Mas é um cenário... Eu quis tocar nesse assunto para eles verem que nem tudo é plano A. Tem um monte de coisa que é plano A, B, C, D, E. E daqui a pouco o governo de estado decreta alguma coisa, você é obrigado a cumprir. Então, a gente já tem uma previsão de qualquer coisa retornar com 50%, igual a gente estava no final do ano passado. Mas a gente ainda está mantendo o nosso plano A. Qualquer coisa, vamos para o plano D, e dependendo, vamos ter que, né, criar um plano C, a gente não sabe. Então, a gente tem que estar aberto para isso. E uma coisa também que eu gostaria de falar é que a questão, né, da vacinação, e alguns, não muitos, né, alguns pais optaram em não vacinar os filhos. E eu sempre gostei, trabalhei com a questão da liberdade. A liberdade no jeito de ensinar, de dar liberdade para o aluno se expressar. Eu acho que as pessoas precisam também ter liberdade sobre a própria vida, né?
E eu espero que eu não seja obrigada a cobrar a vacina da criança, que o pai decidir, né? O pai assina o termo de que ele se responsabiliza, que ele quer que o filho volte mesmo não sendo vacinado, ele tem responsabilidade também pela vida do filho. Então, umas coisas assim que a gente também fica, né, um pouco preocupado, mas por outro lado também eu penso que a criança estando vacinada, ela vai estar mais segura dentro do ambiente escolar. Então, assim, é uma situação bem delicada. Um dia de cada vez, né? Eu até gravei um vídeo sobre isso que vai para o canal, provavelmente entre hoje e final de semana. Uhum. Porque o meu grande problema com a pessoa não vacinada é que o vírus, quando contamina essa pessoa, ele gera em torno de 900 mutações. Então, quando ele transmite, ele não transmite o mesmo, ele transmite mutado. E é exatamente o caso da Omicron, da Gol, que é colombiana, que não falaram, não sei porquê, da U, que é francesa, que está rolando aí, o pessoal não fala muito. E aí, assim, o que normalmente está se preferindo é não investigar. Só o Reino Unido está investigando 100%, sabe? Então, assim, por mais que eu entenda determinadas posições de não vacinar, eu acho que a gente está caminhando para uma situação bem ruim quando tem esse teste caseiro, o teste pessoal. Uhum. A pessoa, se é pessoal, ela não tem obrigação de apresentar. Então, tem situações que são chatinhas, mas como gestor, a gente não tem muito o que fazer, né? Nesse caso, por exemplo, você não tem autonomia. A própria universidade não tem autonomia. A universidade decretou o quê? Só com passaporte de vacina. E aí o STF disse, não, é proibido. Aí agora a gente está esperando uma norma federal. Parece que a norma atual é ter passaporte. Inclusive, no caso da universidade, eles estão tentando integrar isso ao nosso registro acadêmico. Ah, sim. Entendeu? Mas é um problema. Bom, Leila, tem um monte de outros assuntos que eu tocaria aqui com você, mas vamos deixar para uma outra, já que você está com questão de horário aí, a gente entende seu ritmo. Obrigado demais pela disponibilidade, pela possibilidade de conversar aqui com a gente. E saibam que a Leila é uma pessoa extremamente acessível, a gente consegue visitar, a gente consegue conhecer melhor a escola, ela está aberta para esse tipo de informação. Então, a gente, claro, com os devidos cuidados de uma pesquisa acadêmica, a gente pode aproveitar e propor e trabalhar com um monte de coisa legal. Que ótimo. Tá joia? Tá joia. Eu também quero agradecer você a oportunidade, né? Dizer, assim, que para mim foi uma experiência boa de estar podendo falar um pouquinho, né, sobre as funções, né, sobre a minha vida profissional. Eu espero que eu possa ter, né, colaborado de certa forma. E dizer, né, que aqui estamos de portas abertas, né, para o Daniel, quanto também para a universidade. Eu acho essa comunicação das universidades com o município muito importante, acho que todos têm a ganhar, e é isso, estamos aqui, outras oportunidades que estiverem, estamos à disposição, tá, Daniel?